Muito bem, pessoal, chegou a hora de a gente revisar a associação de resistores, circuitos elétricos, né, meu povo? Lembra que existem duas maneiras de associar resistores. Para começar, o que é associar resistores? É ligar mais de um resistor, mais de um aparelho consumidor de energia elétrica no nosso circuito, tá? E existem duas maneiras de fazer isso. A gente pode ligar os resistores em série ou em paralelo. Tá? E qual é a diferença em cada uma delas? E vamos começar a analisar o esquema. Como é que eu identifico se dois resistores ou mais estão ligados em série? Como é que eu identifico se eles estão em paralelo? Isso é muito importante para a gente conseguir resolver as questões, saber identificar se os resistores estão em série ou paralelo. Eu costumo dizer o seguinte, ó, que dois resistores que estão em série estão no mesmo caminho. Isso quer dizer que não existe entre eles nenhuma alternativa de caminho para a corrente. Como assim? Olha só o resistor 1 aqui, ó. A corrente sai da fonte, tá? E a corrente que passa no resistor 1 aqui, ela não tem nenhuma bifurcação para contornar o resistor 2. Ela é obrigada a seguir pelo mesmo caminho aqui, tá? E, portanto, ela é obrigada a passar no resistor 2, ela é obrigada a passar no resistor 3. Quando, então, os três resistores estão no mesmo caminho, tá? Não há divisão da corrente, eles estão em série. Já em paralelo, olha só como é que é a diferença. Olha aqui, ó. Em paralelo, pessoal, uma característica do circuito em paralelo é o nó. O que é o nó? O nó são esses pontos aqui de bifurcação nos fios, tá? Em que tu tem a possibilidade de divisão da corrente. Então a corrente vem aqui, quando ela chega no nó, uma parcela dessa corrente se divide por um ramo e a outra parcela vai para os outros ramos, e aqui, ó, mais um nó, portanto, essa corrente que veio aqui para a direita, mais uma vez vai se dividir, e mais uma vez vai se dividir aqui. Então, quer dizer que a corrente que está passando no ramo aqui do R1 não é a mesma corrente que está passando no ramo R2. Eu estou falando da corrente em termos físicos. O elétron que veio aqui, passou pelo R1, não é o mesmo elétron que vai atravessar o R2. Então a presença de nós é uma indicação, é um indício de que o circuito está em paralelo. Os resistores estão em ramos diferentes, estão em caminhos diferentes do meu circuito. Então essa é uma maneira de identificar a diferença do circuito em série ou em paralelo. E olha só, uma importante consequência desse tipo de ligação é que na associação em série, o funcionamento de um elemento afeta os demais. Isso é muito importante no circuito em série. Quando eu coloco outros elementos em série no meu circuito, isto vai ter um efeito no funcionamento dos outros. Já em paralelo, a gente diz que os ramos são independentes. O que acontece num ramo não afeta o funcionamento dos demais ramos. Então, portanto, o funcionamento aqui no paralelo do resistor R1 não afeta o resistor R2, não afeta o resistor R3. Eles são independentes. Eu posso colocar quantos ramos eu quiser aqui em paralelo, os demais ramos vão continuar funcionando normalmente. Então, uma diferença importante do série para o paralelo. Então, no série, um elemento afeta o funcionamento dos demais e no paralelo, um elemento não afeta os demais. Esse tipo de ligação, tá, leva a um conceito. Quando a gente faz associação de resistores, a gente precisa entender um conceito de resistência equivalente, tá? RE, resistência equivalente. O que significa RE? Se eu fosse substituir esses três resistores aqui da associação por um único resistor, tá? Que desempenhasse o mesmo papel, que tivesse o mesmo efeito no circuito, a mesma coisa aqui no circuito em paralelo. Se eu fosse trocar esses três resistores por um único resistor que tivesse o mesmo efeito, que mantivesse as características do circuito, esse resistor seria o resistor equivalente. Aquele resistor que equivale por esses três que estão em série, aquele resistor que equivale por esses três que estão em paralelo. E olha só, quando a gente vai calcular a resistência equivalente em série, tá? Reparem que é simplesmente somar os resistores que estão em série. E como é uma soma, pessoal, olha que importante isso. Se é uma soma, quanto mais resistores eu colocar em série, maior vai ser a resistência equivalente. Maior é a resistência equivalente. Quanto mais resistores eu coloco em série,
mais resistência tem no total do circuito. Então, mais resistores em série resulta em maior resistência equivalente. Isso aqui, para as questões teóricas, é uma mão na roda entender. Agora, no circuito em paralelo, eu faço a resistência equivalente somando os inversos das resistências de cada ramo. E aí repara o seguinte, como é os inversos, pessoal, quer dizer que a resistência total é inversamente proporcional ao número de resistores. Quanto mais resistores eu coloco em paralelo, menor é a resistência equivalente. Então olha só, isso também é muito importante. Mais resistores em paralelo resulta em menor resistência equivalente. Vocês estão reparando que o circuito em série e paralelo, as associações série e paralelo, têm características opostas? Um afeta os demais, o outro não afeta os demais. Um resulta em mais resistência, o outro resulta em menos resistência. Essa é uma característica importante, eles são completamente distintos, eles são um oposto do outro, tá bom? Um conceito importante dentro dos circuitos, para qualquer circuito que tu vai fazer, e isso eu te dou como dica, quando tu estiver perdido nos cálculos, tá? Tu sempre vai ter que saber a corrente total. Se é uma questão de cálculo, um conceito importante no circuito elétrico é o conceito de corrente total. O que é a corrente total? É a corrente, tá, que está saindo lá da bateria. Ela não está saindo da bateria, na verdade, né, pessoal? A gente já sabe disso, mas a gente simplifica essa ideia, mas é a corrente, tá, que sai lá da bateria, vamos simplificar desse jeito. Essa corrente ela é muito importante, ela existe tanto no circuito em série quanto no circuito em paralelo. Ó, aqui sai a corrente total lá da bateria. E como é que eu calculo a corrente total de um circuito? Esse cálculo vale tanto para o série quanto para o paralelo, pessoal. Eu pego a tensão total, que é a tensão lá da fonte, tá, fornecida, os volts fornecidos lá pela fonte, pelo meu gerador, e divido pela resistência equivalente. E aí tu tá vendo o seguinte, né? Como é de se esperar, se eu tiver um circuito, se eu mantiver a tensão constante, quanto mais resistência equivalente eu tiver no circuito, menos corrente total eu vou ter. Isso é uma relação muito, muito importante, tá, pessoal? A corrente ela é inversamente proporcional à resistência sempre. Então, quanto mais resistência equivalente eu tenho, menos corrente total eu tenho no meu circuito, tá? Então quer dizer que o circuito em série é aquele circuito que tende a ter menos corrente circulando. O circuito em paralelo é aquele circuito que tende a ter mais corrente circulando. Se eu pegar os mesmos resistores, tá? Pego o resistor 1, 2 e 3, ligo eles em série e depois ligo eles em paralelo. No circuito em paralelo eu vou ter mais corrente circulando, porque eu vou ter menos resistência equivalente. E olha só, pessoal, uma outra característica importante, tá? Já falamos da resistência, tá, equivalente no circuito. Vamos falar o que acontece com a corrente em cada circuito. Olha aqui, ó, vamos voltar para o desenho. Tu tá vendo que, vamos apagar um pouquinho isso aqui para não ficar tão poluído. Tu tá vendo que como a corrente ela não tem opção de caminho aqui indo de R1 para R2 e depois para R3, a corrente que passa no R1 é a mesma corrente que passa no R2 e é a mesma corrente que passa na R3, porque uma coisa importante saber também, pessoal, no circuito a corrente não é consumida, tá? A corrente não gasta, eu costumo dizer para o pessoal entender assim. Isso quer dizer que a mesma corrente que saiu da fonte, o mesmo número de amperes que saíram lá da fonte, é o mesmo número de amperes, é a mesma corrente que vai chegar lá no polo negativo. Então isso quer dizer que se não há divisão da corrente entre um resistor e outro, tá, no circuito em série, e ela não gasta, a corrente que passa pelo R1 é a mesma corrente que é obrigada a passar pelo R2, que é a mesma corrente que é obrigada a passar pelo R3. Por isso que se diz que quando os resistores estão em série, eles são percorridos pela mesma corrente, tá bom? Porque não há divisão, não há gasto da corrente, então a corrente que passa em um é obrigada a passar em outro. Já no circuito em paralelo, isso não acontece. Justamente o contrário, no circuito em paralelo eu vou ter divisão da corrente. Por quê? Porque como eu vou ter uma bifurcação lá no meu circuito, a corrente, como a gente já viu, ela vai se dividir. Uma parte da corrente vai vir pelo R1, outra parte da corrente pelo R2, outra parte pelo R3. Então, essa corrente total aqui da fonte está se dividindo pelos diversos ramos do circuito.
E é importantíssimo saber também que, além de se dividir, essa divisão obedece à relação inversa da resistência. O ramo que tiver mais resistência, o ramo com mais resistência recebe menos corrente, tá? O ramo com menos resistência recebe mais corrente. E claro, se eu somar, olha aqui, ó, a soma das correntes é igual à corrente total. Como a corrente não gasta, pessoal, independente do circuito série ou paralelo, se eu somar a corrente do ramo 1 com a corrente do ramo 2 e com a corrente do ramo 3, tem que ser a corrente total, tem que resultar na corrente total, tá bom? Isso é um conceito importante. Então, no circuito em série, a corrente não se divide, é a mesma corrente que passa por todos os resistores que estão em série. No circuito em paralelo, a corrente se divide pelos ramos e o ramo que tem menos resistência recebe uma parcela maior da corrente total. E agora, para finalizar, vamos falar da tensão no circuito em série e paralelo. Pessoal, no circuito em série a gente costuma dizer que a tensão se divide, tá? A tensão no circuito em série se divide proporcional a cada resistor. Como assim a tensão se divide? Olha aqui, ó. Quando a corrente saiu lá da bateria, ela saiu do maior potencial, vou apagar de novo, porque senão fica muito poluído. Saiu a corrente lá de um determinado ramo, tá? De um determinado ramo, não, desculpa, ela saiu lá da fonte, tá? Sai a corrente lá, num determinado potencial V, e conforme ela vai atravessando os resistores, esses resistores, você pode imaginar que o resistor vai cobrando um pedágio para ser atravessado. Esse pedágio é a tensão. Quanto de tensão o resistor 1 vai cobrar para que a corrente atravesse ele? Tá? Para saber isso, né, basicamente o que eu estou falando de uma maneira mais simplificada, para tu entender melhor, é que cada vez que a corrente atravessa um resistor, ela vai sofrer uma queda de potencial. Ela vai sofrer uma queda no seu potencial, então vai ter uma diferença de potencial entre o ponto de entrada aqui da corrente e o ponto de saída. Para saber qual é o potencial consumido pelo resistor 1, então o potencial do resistor 1 é só pegar o resistor 1 e multiplicar pela corrente que atravessa ele. Tá? Para saber o potencial que atravessa o resistor 2, é só pegar o resistor 2 e multiplicar pela corrente que atravessa ele. E é o seguinte, esse potencial total aqui fornecido pela fonte, como ele vai ser consumido, a corrente vai ter que consumir uma parte no resistor 1, uma parte vai ser consumida pelo resistor 2, outra parte vai ser consumida pelo resistor 3, de tal maneira que se eu somar o potencial consumido no 1 com o potencial consumido no 2 e somar o potencial consumido no 3, isso aqui tem que resultar no potencial total fornecido lá pela bateria, da diferença de potencial entre os polos da bateria. Então, pela equação fica claro que a resistência maior, quem tiver mais resistência, vai acabar consumindo, vai acabar sofrendo uma queda de potencial, vai acabar produzindo uma queda de potencial maior. Basicamente assim, quanto maior é o resistor em série, o que está em série, mais volts ele consome. Tá? Já no paralelo, não há divisão da tensão. Tá? Então, divisão da tensão tem no série. Olha aqui, ó. A tensão consumida é proporcional à resistência. Quanto maior a resistência, mais tensão ela consome. Isso é uma regra que vale para o série. Já no paralelo, a lógica é diferente. Porque no paralelo, o que está acontecendo? Você está vendo que o meu circuito, tá, tem um ramo do circuito que está conectado ao maior potencial aqui. Este ramo do circuito aqui está conectado ao maior potencial, então ele está no maior potencial, e este ramo do circuito aqui, este lado do circuito, está conectado ao menor potencial, e tu pode ver que todos os resistores estão conectados no maior potencial e no menor potencial, no maior potencial e no menor potencial, no maior potencial e no menor potencial. Todos os ramos estão conectados na mesma diferença de potencial, independentemente do valor da resistência e da corrente que passam por eles. A diferença de potencial, a tensão nas extremidades dos resistores é a mesma quando eles estão ligados em paralelo. Então, eu tenho a mesma tensão
para todos os ramos que estão em paralelo. Tá? E aí tu repara o seguinte, ó, que as características são invertidas, né? Olha só, mais uma vez, no circuito em série é mesma corrente e divisão da tensão. E no circuito em paralelo é mesma tensão e divisão da corrente. Tá? Então, fica atento a essas características, tá bom? Isso é muito, muito importante. E, por fim, vamos falar da potência, pessoal, porque a gente lembra que a potência ela é proporcional à corrente. Então, qual é o circuito que vai ter... Vamos pegar esses dois circuitos do desenho aqui, tá? E vamos analisar eles em termos da potência. São, nos dois circuitos, os mesmos resistores ligados na mesma fonte, só que num circuito estão ligados em série, no outro circuito estão ligados em paralelo. O que vai acontecer é que a potência total do circuito em paralelo vai ser maior. A potência do circuito em série vai ser menor. Se tu pensar que esses resistores são lâmpadas e tu está iluminando o ambiente com essas lâmpadas, a questão poderia perguntar, em qual situação o ambiente estará iluminado? Quando as três lâmpadas estiverem ligadas em série ou quando as três lâmpadas estiverem ligadas em paralelo? Vai ser em paralelo, pessoal, porque se eu quero mais potência, se eu quero mais iluminação, por exemplo, eu tenho que ter mais corrente circulando no circuito. E para ter mais corrente, eu preciso de menos resistência equivalente, que é o caso do circuito em paralelo. Tá? Isso pensando na potência total de cada circuito. Não estou falando da potência de cada resistor. Tá? Porque agora é o seguinte, ó. Se eu pensar dentro de um mesmo circuito, vamos comparar potência. São três lâmpadas, tá? São três lâmpadas em paralelo, e qual vai brilhar mais dentro do mesmo circuito? Pessoal, a que brilha mais é a que recebe mais corrente. Todas estão, ó, o P é igual a V vezes I, tá bom? Todas estão ligadas na mesma tensão, a mesma diferença de potencial. A que receber a maior corrente vai ser a lâmpada que vai brilhar mais, que vai dissipar a maior potência. E quem é a lâmpada que recebe mais corrente? É a lâmpada que tem menor resistência. Por isso que, neste caso, a menor resistência dissipa maior potência, porque ela recebe a maior corrente e todas têm a mesma diferença de potencial, tá bom? Já no circuito em série, isso é diferente. Se agora eu pensar que esses três resistores são lâmpadas e eu perguntar, dentro deste mesmo circuito, qual vai brilhar mais, vamos pensar o seguinte, ó, que P é igual a V vezes I, tá? A corrente é a mesma para as três, porque no circuito em série a corrente que atravessa um é a mesma que atravessa os demais resistores. Agora, então, a potência vai depender da tensão em cada resistor. E lembra que a gente viu que o resistor de maior resistência tem maior tensão, dissipa maior voltagem, consome maior voltagem? Então, neste caso, é o contrário. Quando eu ligo resistores em série, o resistor que tiver a maior resistência vai acabar dissipando a maior potência. Então, mais uma vez, características invertidas. Olha aqui, ó. A maior resistência dissipa a maior potência. Isso no série. Já no paralelo é a menor resistência dissipa a maior potência. Pessoal, minha dica é a seguinte, estuda essas características, elas são muito úteis para as questões teóricas, tá? Para as questões de cálculo, elas também são úteis porque elas te ajudam a raciocinar, às vezes até a atalhar, às vezes até evitar um cálculo mais complicado, tá? Mas circuito elétrico tem muita interpretação. São poucas características fundamentais, mas são muitas interpretações em cima dessas características fundamentais. Então a minha dica é, domina essas características e saiba as consequências de cada uma dessas características. Aí tu está num bom caminho para começar a entender e a resolver as questões de circuito. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e a gente se vê numa próxima oportunidade. Fui nessa, falou!